Sabe aquela famosa frase da Bíblia, vai bem? Muita gente usa como um símbolo máximo de fé, né? De que, mesmo no pior momento, é preciso afirmar que tudo está bem. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história por trás dessa frase e descobrir que a realidade é bem mais complexa e humana. E a chave para entender tudo isso é uma só: contexto. E tudo começa com essa pergunta: será que a fé de verdade exige que uma pessoa olhe para o caos e simplesmente diga, tá tudo bem? É uma questão importante, e a resposta que muitos dão vem exatamente da história que a gente vai analisar agora em detalhes. Então vamos lá. Primeiro vamos entender como essa história é contada na maioria das vezes. A gente está falando da mulher sunamita, lá no livro de 2 Reis. A história dela é muito usada como um exemplo perfeito de como declarar vitória pela fé, mesmo quando a tragédia bate na porta. Tá aí o versículo-chave da história. O profeta Eliseu manda o servo dele, Gease, com 3 perguntas bem diretas. E a resposta da mulher, que tinha acabado de perder o único filho, é esse vai bem. Olhando assim, parece um ato de fé, assim, monumental, não é verdade? E essa é a aplicação que a gente mais ouve. A ideia de que declarar que vai bem no meio da crise é um ato de fé tão poderoso que pode até mudar a realidade. Mas a pergunta que fica é: será que o texto lido na íntegra realmente apoia essa interpretação? Para responder isso, a gente precisa fazer uma coisa simples: voltar um pouquinho na história. Porque a chave para entender a resposta da mulher não está só na resposta em si, mas em tudo o que acontece um pouco antes. Olha que interessante. Mesmo de longe, Eliseu percebe que tem alguma coisa muito errada. Ele não espera. Ele age na hora, mandando o servo com perguntas bem específicas, como ela tá, como tá o marido e o ponto crucial, como tá o filho. E aí vem a famosa resposta dela. Mas atenção a um detalhe importante. Para quem ela está respondendo? Para o Gease, o servo. É nesse ponto que a interpretação mais famosa foca e para. 2 palavrinhas. Vai bem. Ditas ao servo do profeta. Se a história acabasse aqui, não teria outra conclusão, né? Seria um caso claro de fé inabalável. O problema, ou melhor, a genialidade da narrativa é que ela não acaba aqui. E é agora que a história dá uma virada de 180 graus. A chave para entender tudo não está no que ela respondeu para o servo, mas no que acontece logo em seguida, no versículo seguinte, quando ela finalmente chega na frente do profeta. E olha só a cena. Ela não chega plena, calma, serena. Ela se joga aos pés do profeta em desespero total. E o próprio Eliseu, o homem de Deus, dá o diagnóstico real da situação. A alma dela não vai bem. A alma dela está em amargura. A contradição aqui é gritante. Para um intermediário, a resposta foi vai bem, mas a verdade, o que estava na alma dela era a pura amargura. Aquela primeira resposta não foi uma declaração de fé. Foi, na verdade, uma forma de passar por um obstáculo para chegar na única pessoa que ela achava que podia resolver o problema dela. Isso te soa familiar? Quantas vezes alguém pergunta, tudo bem? E a gente solta um tudo bem no automático, mesmo com o mundo caindo lá dentro? A resposta dela para o Gease foi basicamente isso. Foi o nosso tô bem, que a gente usa para não ter que dar explicação para quem não pode ajudar de verdade. Ok, então se não era uma afirmação de fé, o que era que estava movendo essa mulher? O texto mostra uma mistura muito poderosa de desespero absoluto com uma última pontinha de esperança. E tudo isso direcionado para uma única pessoa, Eliseu. Quando ela finalmente fala com Eliseu, as palavras dela não são de confiança, são palavras de dor, de angústia, quase uma acusação. Ela lembra o profeta da promessa que ele fez e do medo que ela tinha de ser enganada. Isso não é o som de uma fé tranquila, gente. É o grito de um coração partido. Essa linha do tempo ajuda a gente a entender a cabeça dela. Desde o começo, ela já estava meio com o pé atrás, pedindo para ele não criar uma falsa esperança. Então a morte do filho não foi só uma tragédia, foi a confirmação do pior medo que ela tinha. A corrida dela até Eliseu não foi um passeio de fé, foi um confronto desesperado com a única pessoa que podia talvez fazer algo a respeito. Então, resumindo a ópera, o texto está descrevendo uma reação humana, super compreensível, e não ditando uma regra de fé. O vai-bem dela foi um recurso para chegar onde ela precisava. Não era o que ela sentia no coração. Ela estava, sim, em profunda angústia.
mas ainda tinha esperança suficiente para procurar a pessoa certa. No fim das contas, essa análise toda mostra uma verdade que vai muito além dessa história. Um versículo solto pode até parecer que cria uma regra, mas a história completa revela a verdade humana por trás. O contexto não é só um detalhe, ele muda o significado de tudo. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Pensar em que outras áreas da vida, uma frase, um dado, uma ideia, quando a gente tira do contexto original, pode acabar contando uma história completamente diferente da verdade. Fica aí a reflexão. Valeu pela companhia.